Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo da disciplina de desenho geométrico e nesse conteúdo aqui nós vamos ver as áreas de figuras planas. Como esse conteúdo é muito extenso, eu vou dividir ele em várias partes, ou seja, cada parte será a área de um tipo de figura, certo? Então, nós vamos começar hoje aqui pela área de um triângulo. O correto inicial, todo livro, né, traz o conteúdo inicial com a área de um quadrilátero, né, de um quadrado ou de um retângulo. Mas eu vou começar pela área da figura de um triângulo. É melhor para a gente entender o início desse conteúdo de cálculo de área, certo? Depois, né, nas próximas aulas, eu vou explicar como é que se calcula a área de um retângulo e de um quadrado. Então vamos ver. Subentendendo que a gente já saiba calcular a área de um quadrado, de um retângulo, que é a mais fácil, que é a mais simples, né, que existe, que é só base vezes altura. Base vezes altura, seja um retângulo, né, ou um quadrado que tem todos os lados iguais. Essa áreazinha aqui, a área interna, é só calculada pelo produto da base vezes a altura, certo? Nesse caso aqui a base eu estou chamando de B e a altura eu chamo de A. Em alguns livros eles colocam a altura como sendo H e a base outra letra. A letra não interessa, né? O importante é você entender como se coloca aqui a expressão para calcular essa área. Outra coisa, essa parte aqui do retângulo e do quadrado, como eu falei, é a mais simples que tem, né? Nós vamos ver nas próximas aulas, mais com resolução de exercício. A explicação das fórmulas para encontrar a área, que é o mais interessante, eu vou explicar de todos, viu? Então vamos lá. A área de um triângulo a gente calcula a partir da área desse quadrado ou retângulo. Se você observar, todo quadrado ou retângulo é a união de dois triângulos. Basta você dividir na diagonal aqui, né? Ó. Aqui é para estar bem retinho. Você vai ter dois triângulos, né? Triângulo 1 e o triângulo 2. Então, a área desse triângulo, a área desses triângulos são iguais, né? Essa área aqui é igual a essa área aqui, certo? Quando for um quadrado ou um retângulo. Então a área de um deles é metade da área do quadrado ou retângulo, certo? Então o que você faz? A área de um triângulo, ela é calculada pelo produto da base vezes a altura, só que dividido por 2, já que é metade de um quadrado ou de um retângulo, e a área de um quadrado e de um retângulo é calculada dessa forma. Então você basta dividir por 2, certo? Essa aqui é a fórmula que nós iremos utilizar para calcular áreas de triângulos e de outras figuras também. A gente só vai dividir essa figura em triângulos. Se for uma figura que possui mais lados, a gente basta dividir elas para formar triângulos e calcular a área de cada figura, cada pedacinho, né, cada triângulo, e depois somar. Você vai ter a área da figura maior. Mais à frente tem uns exemplos desse modo. Então vamos lá, vamos pegar o primeiro exemplo aqui. Vamos calcular a área de um triângulo de base 16 e altura 21. Simples, né? Então, a área desse triângulo, como é dada pela base vezes a altura dividido por 2, ela vai ser com base 16 vezes a altura 21 e vamos dividir por 2. Agora aqui algumas observações. Você pode multiplicar e depois dividir, ou você pode dividir qualquer um desses valores e depois multiplicar pelo resultado. Vai depender do exemplo. Aqui você poderia fazer 16 vezes 21, certo? Aí você colocar aqui do lado para você ver. 16 vezes 21. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 6, 12 vai 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. Então isso aqui vai dar 336, certo? 336 dividido por 2. 336 dividido por 2, 3 dividido para 2 dá 1. 1 vezes 2, 2, né? Você subtrai aqui dá 1. Aí baixa o 3. 13 dividido para 2 dá 6. 2 vezes 6 dá 12, né? Então fica 1 e baixa o 6 novamente aqui, ó. 16 dividido para 2 dá 8. Então isso aqui vai dar uma área de 168 centímetros quadrados, né?
No caso aqui eu não coloquei a unidade, né? Se você colocar centímetro e centímetro aqui, o resultado vai ser centímetro ao quadrado, certo? Geralmente a gente utiliza em centímetro, que é as unidades de desenho em caderno, tá ok? Se você fosse dividir aqui o 16 por 2, daria 8. Então ficaria 8 vezes 21. 8 vezes 21 dá 168, né? 8 vezes 1 dá 8 e 8 vezes 2 dá 16, então 168. É isso que eu falo para vocês. Vocês podem dividir e depois multiplicar, ou multiplicar e depois dividir. Vai depender do exercício, né? Dos números. Esse segundo exemplo aqui, ele já dá a área e pede para calcular a altura. Vamos lá, utilizando a mesma fórmula. A altura de um triângulo, vamos calcular a altura de um triângulo de área de 80 e uma base de 10 centímetros. Então vamos lá. A área é base vezes a altura dividido por 2. A nossa área aqui já tem, é 80. A nossa base é igual a 10. A altura que eu quero calcular, eu vou dividir por 2. Então, ó, vou calcular a nossa altura aqui. O que eu tenho que fazer? Isolar o A. Então, esse 2 está dividindo, ele passa multiplicando. Então, vai ficar 80 vezes 2 igual a 10 vezes A. Esse 10, ele está multiplicando, então ele passa dividindo. Então, vai ficar 80 vezes 2 dividido para 10 igual a A. Então, nesse caso aqui, o valor de A vai ser 80 vezes 2 dividido para 10. 80 vezes 2 dá 160. 160 dividido para 10 dá 16. Então, 16 centímetros é a nossa altura. Muito simples, né? Vamos pegar agora com figuras já feitas, né? A área desses triângulos aqui. Às vezes, você tem que arrumar o triângulo, né? Que no caso desse exemplo aqui. Esse aqui tá simples. A base é sempre a parte que está apoiando o triângulo, né? A parte de baixo. Então a base aqui é 7. A altura, pessoal, é sempre perpendicular à base. Perpendicular, que eu digo, é formando um ângulo de 90 graus. A gente coloca esse símbolo aqui, esse quadradinho com esse pontinho, ele indica que isso aqui é 90 graus. 90 graus é perpendicular. Então a altura é sempre perpendicular à base. Então qual seria a área desse triângulo? Essa área seria a base, no caso é 7, vezes a altura, 4, dividido por 2. Então a nossa área aqui, 7 vezes 2, 7 vezes 4 dá 28, de 28 dividido por 2 dá 14. 14 centímetros ao quadrado. Vamos para cá, ó. Nesse caso aqui, o nosso triângulo, ele tá torto, né? Ele não tá com a base aqui na parte de baixo. O que você tem que fazer? Colocar a base na parte de baixo, né? No caso, se você fosse virar a folha, deixa eu colocar aqui só para você ver. Tinha que ser assim, né? Ó, a base ficaria embaixo, ó, tá vendo? A nossa altura, ela é perpendicular. Então a nossa altura seria 9, certo? Aqui tá aparecendo 6, mas porque tá invertido. Então o que a gente tem que fazer? Ou você inverte a folha, né? Ou você inverte o próprio desenho. No caso, ficaria assim, né? 18 aqui embaixo. Eu teria esse lado aqui e esse lado aqui. A nossa altura aqui seria 9, certo? Então tudo em centímetro. Então a nossa área, ela é calculada através da seguinte forma: base vezes a altura dividido por 2. Então a nossa área desse caso aqui eu vou dividir logo aqui, né? Ó, 18 dividido por 2 dá 9. Então 9 vezes 9 dá 81. Então fica 9 vezes 9. Então a área é 81 centímetros quadrados. Muito simples, né? Vamos para o próximo exemplo. Então vamos lá para esse exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, ele tem uma figura que você observa que logicamente não é um triângulo. Então, como a gente por enquanto só conhece a área de um triângulo, né, e supondo que a gente já saiba calcular a área de um retângulo, de um quadrado, o que nós temos que fazer aqui é dividir essa figura em triângulos. Mas não é dividir em qualquer forma não, tem que dividir de uma forma que faça sentido. Então vamos lá. O que eu vou fazer?
Primeiro, eu vou tentando dividir aqui em formas, né? Se não der certo, a gente faz a divisão novamente. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é dividir essa parte aqui, ó. Fazer um corte aqui. Certo? Aqui você tá vendo que aqui mede 10 centímetros. Só que daqui pra cá é 5. Então essa parte aqui de baixo vai ficar com 5 e aqui em cima vai ficar com 5. Certo? Vamos lá, lembrando, se não der certo na primeira vez, a gente faz mais uma vez, assim, a gente vai tentando encontrar formas mais simples. Se você observar aqui, ó, esse pedacinho aqui é 6 e esse pedaço aqui maior é 8. Então se você pegar aqui a partir do 6 e subir, vai ficar um pouco desproporcional. Mas daqui pra cá vai ser 6, né? E como aqui todinho é 8, esse pedacinho aqui vai ser 2. Certo? Beleza, se você observar aqui, ó, forma um retângulo aqui embaixo, né? Esse pedaço aqui de cima é igual a esse pedaço aqui de baixo. Então se aqui é 2, esse aqui também é 2. Então, vamos pegar esse pedacinho aqui. Vou destacar ele. Tá aqui. 2 e 5. Certo? Aqui nós vamos ser nossa figura 1. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho um retângulo aqui em cima e um retângulo aqui embaixo. Certo? Aqui, ó. Como eu suponho que... Como eu quero calcular essa área só partindo de áreas de triângulo, o que eu vou fazer? Eu vou dividir em 2 triângulos. Vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Aí eu vou ter essa área aqui e essa área aqui, né? Então esse aqui vai ser a figura 2 e aqui vai ser a 3. São iguais, né? 5 por 8, né? Aqui vai ser 5 por 8. Então, esse aqui vai ser a nossa 1. A nossa 2 e 3 vai ser um triângulo formado por 5 por 8. 5 por 8. Certo? E essa aqui de baixo do mesmo jeito, ó. Eu vou cortar aqui no meio. Lembrando que você pode cortar nesse sentido ou nesse, tanto faz. Eu vou ter um triângulo de base 6 e altura 5. 6 por 5, né? Ó, é 5 por 6. 5 por 6. Certo? 2 triângulos iguais. Esse aqui eu vou chamar de 3. Opa, de 4 e 5. Então as áreas das figuras 4 e 5. 4 e 5. Vai ser um triângulo de altura 5 e base 6. Beleza? Aqui são alturas porque são perpendiculares, são formadas por triângulos, né? Esse aqui da área 1, se você inverter, a base vai ser 2 e a altura vai ser 5, né? Você vai só rotacionar aqui, vai ser 2 e 5. Então essa área aqui 1 é base vezes altura dividido por 2. 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 2 dá 5. Então essa área 1 aqui é 5 centímetros quadrados. Certo? 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 2, 5. Essa área 1 e 2, certo? Vamos calcular uma vez. Vou ser 2 números e eu vou colocar aqui. Então esse aqui vai ser 5 centímetros quadrados. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. Vai ser a área 2 e 3, né? 2 e 3. Vai ser base 8 vezes altura 5 dividido por 2. Então a área da figura 2 e 3, 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2 dá 20. 20 centímetros quadrados. Então é 5, 20, 20. Agora vamos calcular esses dois aqui. Essa área da 4 e 5 vai ser base vezes altura dividido por 2. Então base desculpa, base 6 vezes altura 5 dá 30. 30 dividido por 2 dá 15. 15 centímetros quadrados. Então aqui vai ser 15, 15. Então nós temos 5 mais 20 mais 20 mais 15 mais 15. 20 mais 20 dá 40. 15 mais 15 dá 30. Então tem 40 com mais 30, 70. 70. Esse aqui deu 5. Então dá 75. Então essa área total, vou colocar aqui. A área total é 75 centímetros.
quadrados, certo? Você soma tudo. Vou colocar aqui do lado para ficar bem explicadinho. A área total é a área 1 mais área 2 mais área 3 mais área 4. São 5 áreas, mais área 5. Então a área total, a nossa área 1 deu 5. A área 2 é igual à área 3, né? Que é 20 mais 20. A área 4 é igual à área 5, que é 15 mais 15. Pronto, tá bem explicadinho aqui. Então a nossa área total vai ser 75. Vamos aqui para o último. O último, ele requer um conhecimento de hipotenusa e catetos, né, e teorema de Pitágoras. Então, o pessoal do 9º ano já tem esse conhecimento aqui. As outras séries, do 6º ao 8º, a gente explica aqui rapidinho, não é muito complicado não de entender. É bem simples. Para um triângulo, quando você fala que um triângulo tem hipotenusa e catetos, né, esse triângulo, ele obrigatoriamente tem que ser um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto. Por enquanto nós estamos vendo só triângulo retângulo, né? A maioria são triângulos retângulos. Então, a hipotenusa é sempre o maior lado de um triângulo retângulo. Ou seja, pode ser dito também como o lado que está oposto ao ângulo reto. Os outros dois lados são chamados de catetos. Podem ser iguais ou não, né? Então a gente chama de cateto 1 e cateto 2, certo? Esse aqui é um triângulo retângulo, esse aqui são hipotenusa e catetos. O teorema de Pitágoras afirma que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado, certo? A gente utiliza essa definição aqui para resolver esse exemplo. Então vamos lá. A área de um triângulo de hipotenusa 10 e perímetro 22. Vamos calcular essa área desse triângulo. O perímetro é 22, né? Então vou supor esse triângulo aqui, retângulo, com 3 lados, né? A, B e C. Sendo que esse A aqui vai ser hipotenusa. O perímetro, todo mundo sabe que o perímetro é a soma de todos os lados. Então quando você pegar A mais B mais C, vai ser 22, certo? A nossa hipotenusa é 10. A hipotenusa é o meu lado. O meu lado é o lado que está oposto ao ângulo reto. Então o valor de A vai ser 10. Então 10 mais B mais C é igual a 22. Então B mais C é igual a 22 menos 10. Então B mais C é igual a 12. Eu vou elevar tudo ao quadrado aqui, porque para você ver porque eu tenho que encontrar o B ao quadrado mais C ao quadrado para substituir no teorema de Pitágoras. Então a nossa ideia inicial aqui é encontrar o teorema de Pitágoras. Eu vou levar o quadrado de um lado e o quadrado do outro. Vai ficar B mais C. Na verdade vai ficar o seguinte: B ao quadrado, né, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 144. Essa parte aqui, daqui para cá, a gente está utilizando os produtos notáveis. Isso aqui o 8º ano e o 9º ano já conhece. O 6º e o 7º ainda não. Mas poucas vezes a gente vai aplicar isso aqui em exemplos. Isso aqui eu estou fazendo por conta do pessoal do 8º e do 9º. Então aqui é o seguinte. Eu sei que eu vou organizar aqui e colocar o B ao quadrado do lado do C ao quadrado. E o 2BC eu vou deixar aqui igual a 144. Eu sei o seguinte, pessoal, que cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Aqui eu tenho B e C, são os dois catetos. E aqui eu tenho B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, eu tenho cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. É igual a hipotenusa ao quadrado. Quanto é a nossa hipotenusa? 10. Então B ao quadrado mais C ao quadrado é a mesma coisa de A ao quadrado, né? Mais 2BC igual a 144. Só que o A, que é a nossa hipotenusa, é 10. Então aqui é 100. Né? No caso, é 10 ao quadrado. Esse aqui é 10 ao quadrado, que dá 100. Mais 2BC igual a 144. 2BC é igual a 144 menos 100. Então, o nosso 2BC é igual a 44. B vezes C é igual a 44 dividido por 2, que é igual a 22. Beleza? 22. Agora eu tenho, vamos lá, B vezes C é igual a 22. B vezes C igual a 22. Agora vamos para cá.
a área desse triângulo, não. Como é que calcula a área? Base vezes altura, ou seja, C vezes B, né? Isso aqui é a nossa área. C vezes B é a mesma coisa de B vezes C, né? A ordem dos fatores não altera o produto, então a nossa área é B vezes C. Só que lembrando que o triângulo é base vezes altura dividido por 2, né? Então é B vezes C dividido por 2, né? Então vamos lá. Então a nossa área é B vezes C. B vezes C deu 22. 22 dividido por 2. Então nossa área é igual a 11 centímetros quadrados. Pessoal, a questão é um pouquinho trabalhosa, os cálculos são grandes, né? Envolve dois assuntos, que é Teorema de Pitágoras e produtos notáveis, certo? Esses tipos de questões não caem muito pelo menos do sexto ao sétimo ano. Geralmente cai no oitavo e no nono, certo? Eu não vou colocar muitas questões desse tipo, né? Mas eu vou colocar algumas, umas 2 ou 3 no máximo. Então acho que no exercício só tem uma desse tipo aqui, o resto são mais simples. Então, vejam o vídeo, revejam novamente 2, 3 vezes se necessário, façam os exercícios e qualquer coisa vocês podem perguntar no WhatsApp. Até mais e bons estudos.